Prego na chuteira, 48 anos de existência. Meu Deus do céu, tem a minha idade, essa coluna. Como é que é isso, Garrincha? Rapaz, é verdade, 48, lembra, Garrincha? São 48 anos de vida literária com o jornal, né? E isso é um casamento bastante longo, né? Mas longo mesmo, porque veja bem, não é uma esporádica, a coluna sai hoje, daqui sai... Aquela coluna é diária, né, Garrincha? Não é brincadeira, não manter uma... Eu acho que é a coluna mais antiga, pelo menos na área do esporte, com certeza. Era o Armando Nogueira, ele faleceu, e hoje o Prego na Chuteira é a mais antiga de todo o Brasil. A mais presente, porque de segunda a domingo a gente está fazendo todo esse programa, fazendo essa coluna, que surgiu porque ela era a parte escrita de um prego na chuteira no rádio. Bom, essa coisa do prego na chuteira, você que é da geração Coca-Cola, da geração sei lá o quê, não sabe. As chuteiras antigamente, e o Garrincha sabe disso, os cravos da chuteira eram de sola e a taxinha, uma taxinha pregando. E muitas vezes o jogador parava no meio da partida para mandar bater a ponta do prego. Isso é verdade, né, Garrincha? Quando ele era maldoso, ele entrava com o preguinho na chuteira, que fazia... Que podia machucar alguém, o adversário. Seriamente. Agora, o que mais incomodava era um prego na chuteira, porque era como se fosse um prego no sapato, né? E aí incomodava. Realmente, o nome é feliz, um prego na chuteira. Quer dizer, hoje pode parecer uma coisa totalmente maluca. O menino que pega essa coisa vai pensar que o que é um prego na chuteira? Porque as chuteiras tudo com solado de nylon, de borracha, sei lá o quê, com palmilha de não sei das quantas, né, rapaz? Hoje ela é toda muito moderna, não tem mais o preguinho, né? Como também não tem nos calçados, nos sapatos, né? Do modo geral não tem. Mas aí o prego na chuteira era que incomodava. Ele incomodava quem? O dirigente, incomodava o jogador, a arbitragem. Então era um sinônimo de que o prego na chuteira era para incomodar, para encher o saco mesmo. O programa era só no rádio e no jornal. Fazia parte radiofônica. Mas, você fazia isso antes de o prego na chuteira. Você já fazia isso no Ceará com esse título? No Ceará você já fazia jornal? Quando eu cheguei aqui para eu assumir a vaga no Banco do Brasil, eu ouvia no Ceará, era um programa chamado de Zé Moreira. Zé Moreira era um humorista cearense que tinha... Como era o nome do programa dele, rapaz? Era quase se fosse um prego na chuteira. Sim. Era Bola de Meia. Bola de Meia! Aí pronto. Ele fazia humor, ele fazia paródia. Aquilo que eu fazia aqui, né? Sim. E como em rádio, jornal e televisão nada se cria, tudo se copia, eu copiei o que o cearense fazia e botei aqui a versão piauiense de um prego na chuteira. Você que é mais novo e que, naturalmente, não se liga muito nas coisas da cidade, que essa é uma cidade transitória, parece um acampamento, todo dia tinha uma cara nova. O Garrincha criou uma série de personagens, não necessariamente criou. O Garrincha apropriou-se de personagens que já existiam na cidade e deu visibilidade a eles. Eu me lembro aqui de um bando aí, a Maria Divina, com o famoso pastel. A Maria Divina ainda é viva? É viva ainda, está meio adoentada, mas está viva. Maria Divina, o Zé Pé de Chinelo. Oi de Jipe. Luísa Oi de Jipe. O Prego José, que era a versão fresca de um cronista social. O cronista social. O Prego José, amiguinho do esporte, delicadamente, boa tarde. Aí ele passava eu me lembro dessa história. E o Garrincha fazia umas paródias interessantes. Tinha um cara chamado Wilson. O Wilson que fazia música. Cadê o Wilson, Garrincha? O Wilson sumiu. Dos que faziam paródia comigo, ainda resiste aí o Francimonte, né? O Venâncio do Parque faleceu há uns 2 anos atrás, que também fazia paródia comigo. Eu me lembro. Tinha mais uns 2 ou 3 que faziam paródia comigo. E a paródia era sempre escutada, porque era a música do sucesso, né? Sim, me lembro daquela do Raul Seixas, com a cabeça do Caio Cambalhota. Aquela foi fantástica. Na cabeça do Caio Cambalhota parecia um disco voador. Aquela foi fantástica, né, Garrincha? E um dia eu estava no Pingo d'Água. Você não sabe onde é o Pingo d'Água? Não, senhor. Eu estava no Pingo d'Água quando um cidadão me disse, rapaz, eu nem me lembro daquela paródia que fez comigo. Quem é? O delegado evangelista. O grandão. O grandão, porque ele veio para o River sim. E amarraram ele lá, porque amarraram com a chuteira, para ele se acostumar com a chuteira. Ele passou o dia, era obrigado a passar o dia com a chuteira. Aí eu fiz uma paródia, disse assim, as águas correm para o rio,
O rio corre para o mar, só o pobre do Gobila. Gobila é o apelido dele. Sim. É que não aprende nunca a jogar. Ele disse, rapaz, você não quer paródia? Não me lembrava, não. Ele disse, rapaz, eu me lembro daquele negócio, eu estava lá no Rio, quando você disse paródia. Mas o engraçado é que essas figuras pegavam. A Maria Divina tirou proveito. Todo mundo achava que você estava sacaneando com a Maria Divina. E na verdade. Ela própria. Ela no começo estranhou, não foi? Foi. Depois ela incorporou que quando. Ela faz questão de dizer, eu sou a Maria Divina, com pastel, não sei o quê. Daquele Garrincha, aquele safado. Pobre da Maria Divina. Meus irmãos, conhecer um pouco da história teresina. Além das paródias do Prego na Chuteira, o Garrincha fazia a bola do dia. Era um quadrinho como se fosse uma tira de humor. Não era necessariamente um desenho. Mas às vezes havia um desenho, uma fotografia, mas a bola do dia, eu particularmente abri o jornal para ler a bola do dia. A bola do dia. Depois ela passou a bola Mapeu, porque entrou o patrocínio, né? Sim. A bola Mapeu. E naquele tempo, quando era o tempo da Revolução, né? Entre aspas, que eles colocavam pessoas para fiscalizar, e quando a bola não era da Agradeira, não saía. Aí eu botei, a bola furou. Eu me lembro dessa história. Se lembra? Mas o Garrincha fez pelo menos umas duas delas. As coisas boas a gente não esquece nunca, nunca mesmo. Me lembro que uma delas, Severo Maria Eulálio, era um político de bastante prestígio, um homem de bem. Pai do Kleber Eulálio, Um grande político, um homem muito bem. E o Garrincha foi caçado, né? Foi caçado. Viu? Porque tinha novela, aquela novela Simplesmente Maria. Aí o Garrincha fez uma bola que diria assim, vote em Severo Maria Eulálio. Severo Eulálio, Maria Eulálio, ou simplesmente Maria. Aquela bola foi genial, genial. Outra, houve um escândalo aí com a família Parentes, e o Garrincha colocou essa bola, incomodou, né? Acho que deu problema para aquilo. Né? Já não se pode nem confiar nos parentes. Nos parentes, Deu um rolo danado. Deu um rolo. A que me levou para a Polícia Federal foi aquela que descobriram uma roça de maconha aqui em União, né? E eu botei na bola, maconha pronta que o governo garante. Aí a Polícia Federal me chamou lá, me deram 2 horas de ficar esperando lá e não tinha ninguém para ficar esperando. Aí o cara, quando levou o jornal todo riscado, disse, isso aqui é uma apologia ao vício, à degradação, ao uso da maconha. Eu disse, não, senhor. O senhor não viu que depois tem uma reticência aí. Maconha, planta que o governo garante. 3 pontinhos. Cadeia, doutor. Cadeia. Cada um. Não me enrola, você não me enrola. Você não me enrola que eu sou autoridade. O Garrincha, olha, pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu apareci na televisão na minha vida, poderia ter sido a última, porque minha carreira artística poderia ter acabado ali. O Garrincha fazia um programa, fazia um quadro no programa do Tarcísio Prado, TP Estúdio. E eu estava entrando na faculdade de Direito, primeiro ano da Universidade Federal, lá no campus. Você lembra dessa história? Sim. E o Garrincha me levou para uma entrevista num quadro chamado Na Corda Bamba. Na Corda Bamba. E o Garrincha me perguntou o que significava aquela mudança. E eu disse intempestiva. Me lembro como se fosse hoje, uma mudança intempestiva. Não há estrutura, não havia estrada, não havia nada. Inclusive havia cobra dentro das salas de aula. E eu falei tudo isso. Moço, o Conselho Universitário se reuniu para me caçar. À época havia um artigo específico chamado 477, que era para enquadrar. Garrincha 4 se acaba comigo, meu irmão. Minha carreira artística iria acabar exatamente ali. É porque aquele quadro era exatamente os momentos críticos da cidade, os pontos, né? Você lembra que ninguém quis ir, você convidou o universitário, ninguém topava? Foi. Como eu sou besta mesmo, lá vou eu, não é? Você era metida valente. Nada, só besta mesmo. Meus irmãos, é uma alegria de verdade receber o Garrincha aqui, e sem favor algum, essa cidade deve muito a esse cidadão, porque o Milor Fernando diz uma coisa verdadeira. O humor é a quintessência da arte. E o Garrincha, ao longo desse tempo inteiro, tem feito o melhor humor que essa cidade conhece. Pedrinho, traga aí uma carvina para a gente comemorar. E o livro, onde é que encontra? O pessoal de casa, onde é que encontra o livro, rapaz? Diz aí. É o mais recente, né? Que a gente não diz o último, que a gente não morreu, né? O último não morreu? Sim. O mais recente é Pelados e Peladeiros, que está em todas as boas casas do ramo? Do ramo, né? Do Manuel Ramos. Sim. Nas bancas de jornal. Nas bancas. Quando eu falo em banca, tem umas bancas que enganam a gente. Engana. Depois tu bota o livro lá embaixo, depois não presta conta, rasgou, perdeu. Rapaz, vou descontar. Esse Nes é difícil. É difícil demais, meu irmão. Pedrinho, traz essa carvina aqui, rapaz. Bora, tu vai e volta. Tu vai e volta. Senhoras e senhores, nós não temos nada a ver com a cabeleira do Pedinho. Isso é responsabilidade dele. É, Garrincha. Todo sucesso do mundo. Eu conheci o Pedinho sério. Não era assim, não, né? Não, o cabelo dele era até. Minuto só, estaremos língua viva.
Língua Viva de hoje, no quadro Tira Dúvidas, o Jorge de Lima Souza, me pergunta,